Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. É muito comum pessoas aqui nos comentários me pedirem para ver o planner sendo usado. Eu já mostrei no passado, mas parei porque no meu planner acaba tendo muitas anotações pessoais que eu não gosto de compartilhar. Mas passeando pelo mês de outubro, eu percebi que eu poderia mostrá-lo sem maiores prejuízos. E acho que este conteúdo pode ser útil para quem pensa em usar um planner, mas não sabe como. O meu planner deste ano, bem como o do ano que vem, será da marca HP, que eu adquiri lá na loja A Guria da Mochila Amarela, que é parceira aqui do canal, e temos cupom de desconto que vai estar na descrição. Amanhã chegarão no site os planners para 2026 e vocês já podem aproveitar o cupom de desconto e adquirir o de vocês. Semanalmente, eu compartilho lá na rede vizinha a decoração da semana, que pode ser usada como inspiração. Eu gosto de decorar porque eu sou uma pessoa muito visual, então isso acaba me motivando a manter a constância na organização da minha rotina. E como eu tenho uma vida profissional intensa, com muitas viagens, manter esta organização faz toda a diferença para minha saúde emocional, mas não é algo obrigatório. Você só deve fazer se para você fizer sentido. Inclusive, mostro a minha última semana do mês de setembro, que foi uma semana que eu não havia decorado por falta de tempo. Eu estava com uma viagem dentro de uma outra viagem, fiquei doente no período e tudo bem. Eu fui anotando apenas os meus compromissos e depois, em algum momento, eu vim e apliquei estes adesivos. Eu colei esse adesivo aqui, colei isso aqui, as washi tapes, esses adesivinhos soltos, combinando ali conforme a narrativa da semana. Mas quando essa semana foi criada, organizada, não havia nenhum elemento decorativo, porque eu realmente não tinha tempo para decorar, precisava organizar a semana, e naquela semana eu abri mão da decoração para conseguir manter a constância. Aí depois eu vim e decorei, porque eu acho que fica mais coloridinho, bonitinho, e eu quero manter o meu ano dessa forma. Mas agora, deixa eu mostrar o que eu me propus, que é como eu uso o meu planner. Então, aqui, iniciando o mês de outubro, ele inicia com essa página para uma organização de um panorama mensal. Então, geralmente aqui, se eu tenho alguma viagem a lazer no mês, eu acabo colocando os planos da viagem aqui. Aqui eu sempre coloco 3 itens que são realmente importantes de serem resolvidos dentro daquele mês, que o ideal não é que pule para o próximo mês. E aqui uma lista de coisas que eu gostaria de fazer no mês, mas que caso eu não consiga, não tem problema de migrar para o mês seguinte. Então aqui o mês de outubro já foi finalizado e aí vocês conseguem ver o que realmente eu consegui finalizar. E tem coisas que eu não consegui fazer, como por exemplo, separar itens para doação. Eu queria separar sapatos para doação, eu não tive tempo de fazer essa separação, então isso é uma atividade que eu já incluí aqui no meu mês de novembro, ó. Já está aqui, já repliquei para cá, porque não tem problema algum de não ter sido concluído em outubro. Então aqui eu deixo tarefinhas que eu vou fazendo aí ao longo do mês, conforme eu tenho disponibilidade de tempo, mas eu anoto para ficar no meu radar e não esquecer. Aqui é o panorama do meu mês, eu faço ele com algumas decorações menorzinhas, mais pontuais. Aqui eu sempre vou listando coisas que depois vão vir para o calendário e que vão vir para dentro do mês. Então, por exemplo, ó, no dia 2 de outubro, a minha mãe teve um procedimento médico nos olhos. Esse procedimento eu fiquei sabendo com bastante antecedência, fiquei sabendo ainda lá no mês de setembro. Então eu só vim e anotei aqui. E aí depois eu passei para cá e depois eu passei para a semana. Aqui no calendário mensal eu deixo registrado só os marcos do mês, bem como nessa lista também. São coisas bem importantes, né, que vão ser revisadas no mês, que vão impactar no meu dia a dia, na minha rotina. Então que é importante eu saber. Quando tem algo mais relevante mesmo, venho com um marca-texto, como é o caso do que aconteceu, ó, no dia 14 a minha mãe cortou o dedo. E por que isso é tão relevante? Porque a minha mãe tem diabetes, então a cicatrização dela não é
como de uma pessoa que não tem essa condição. E ela tem 85 anos, eu sou uma pessoa muito atenta à saúde dela. Então foi um corte profundo, ela até precisaria ter levado 2 pontinhos, mas acabou optando por não levar o ponto, foi uma decisão dela. Então a gente ficou acompanhando com curativos, enfim, e deu tudo certo, já cicatrizou, ela tá boazinha do dedo. Foi realmente um acidente doméstico, mas que pode acontecer e que eu acabo registrando, porque aí eu consigo acompanhar caso esse quadro não evolua como eu gostaria. Então, se tivesse aí uma complicação no meio do caminho, eu saberia em que dia iniciou esse cenário. Aqui entra na semana em si, que vocês já conhecem bem, que já é íntima de alguns de vocês, porque eu faço a primeira semana do mês decorada com vocês. Então, vocês veem em vídeo como é a organização, né? De um lado eu tenho 7 dias da semana e aqui desse lado eu tenho um espaço bem amplo para anotações. Então aqui, ó, acabo anotando tarefas da semana que precisam ser feitas em algum momento da semana e que, caso não tenham sido feitas, vão migrar para a semana seguinte. Aí depois eu vou colocando aquilo que eu consegui fazer, algumas anotações pontuais, coisas que eu tinha que fazer. O que eu não consegui realizar, eu acabo riscando de vermelho, porque às vezes eu marco uma coisa ou outra e preciso remanejar, ou acaba não acontecendo algum compromisso, trocando de data, então eu acabo riscando de vermelhinho. Aqui eu tinha colado um adesivo com espaço para anotações e notem que eu nem anotei nada, nem utilizei. E tá tudo bem, fica aqui em branco e para mim é super tranquilo. A próxima semana, que foi a semana que eu decorei em vídeo com vocês. Vocês viram a construção dessa decoração em vídeo, tá? Aqui no canal, eu posso deixar indicado na tela final para quem tiver curiosidade, ó. Aqui é um lembretinho de um docinho que eu comprei caseiro, do vizinho da minha mãe que tá fazendo uns bolos caseiros. E aí veio esse bilhetinho, então eu deixei aqui, ó, aqui novamente a listinha com as minhas tarefas da semana, algumas anotações pontuais, coisas que eu realizei, coisas que eu não consegui tratar. Ó, aqui eu tinha um voo que acabou sendo remanejada a data, eu troquei a data desse voo, então aqui eu passei a caneta vermelha, né, cancelando esse compromisso. Eu acabo utilizando sempre, ao longo do ano, a mesma caneta, porque eu gosto dessa unidade visual. Nesse ano aqui eu tô usando uma caneta em gel pretinha, que é essa aqui, é uma caneta que eu gosto bastante, porque ela é bem pesadinha, eu gosto de caneta muito pesada. E aqui eu tenho alguns outros elementos que eu acabo utilizando no dia a dia. A caneta vermelhinha que eu estou utilizando é do tipo esferográfica, é essa aqui da marca Kikikei, em parceria com a ativista Malala. Canetinha vermelha, ó, o marca-texto que vocês viram lá em uso também está aqui. Esse estojo aqui é da mesma marca do Planner, vende lá na loja da Guia. E ele vai estar disponível em estoque a partir de amanhã, junto com os planners. Então, aqui, essa foi a semana que vocês viram sendo decorada e agora vocês estão vendo como que ela ficou depois de utilizada. Foi uma semana com bastante anotações e realmente eu vou escrevendo. Aqui, essa semana, vocês viram a decoração somente na rede vizinha, através de fotos, e aqui ela toda preenchida. Eu também, em alguns momentos, acabo aplicando fotinhos no meu planner, que eu faço a partir desta impressora portátil da HP. Eu conecto ela com o meu celular via Bluetooth e consigo imprimir as fotinhos nesse papel adesivo. Aqui é a metade do tamanho de uma foto. A fotinho em si, ela é um pouquinho maior. Ó. O tamanho da fotinho é esse, ó. E aqui foi a metade. Então ela tem a opção de fazer colagem com as fotos. E aí eu imprimi 2 fotinhos. A qualidade dessa impressão não é excepcional, porque é uma impressora do tipo térmica, né? Ela não usa tinta. O que faz essa impressão é a partir do papel, então tem que ter esse papel específico, mas eu gosto porque fica registrado algumas pequenas memórias, como foi o caso dessa semana, que eu tive a comemoração do aniversário da minha mãe, também tive uma comemoração de aniversário com a minha equipe do trabalho, então fica registrado esses momentos e eu gosto bastante. Por exemplo, aqui, ó, eu registrei todo o cardápio que foi da festinha de aniversário da minha mãe, o que eu encomendei de salgadinhos de torta. E eu gosto de deixar registrado porque ano que vem,
se novamente eu for organizar esse formatinho de festa, uma festa que foi um chazinho para as amigas dela à tarde, com salgados, docinhos, eu gosto de consultar, porque aí eu consigo ver o que eu pedi, se eu quero repetir algo que a gente gostou bastante. Então, por isso, o registro. Aqui nessa semana eu iniciou as minhas férias, eu tive férias no período do mês de outubro, só que infelizmente eu fiquei doente, ainda estou me recuperando, então tô com uma otite que está em tratamento, enfim. Então as férias foram um pouco impactadas por isso, mas eu consegui ainda fazer uma viagem curtinha até a cidade de Encantado, que fica bem próximo a Porto Alegre, que é onde eu resido, e a gente foi conhecer, eu e a minha mãe, ela queria muito fazer esse passeio, e aí fez parte também das comemorações do aniversário dela de 85 anos, que era conhecer o maior Cristo protetor do mundo, que fica lá na cidade de Encantado. Então aqui uma fotinha do Cristo, aqui outra fotinho dele no topo, ó, tem um registro das minhas férias, aqui algumas anotações da viagem, e aqui eu deixei nessa folhinha anotações do tratamento que eu estou fazendo, porque eu estou com várias medicações que eu tive que ministrar nesse período, os médicos que eu tive que consultar, enfim. Então tá aqui anotadinho, aqui toda a visão da semana, tem algumas coisinhas que foram cortadas nessa semana. E essa a última semana do mês de outubro, que foi a semana que terminou aí recentemente, e está bem vazia. E por que está bem vazia? Porque foi uma semana de realmente pouquíssimos compromissos. Eu ainda estava me recuperando, foi uma semana bem crítica com relação ao otite do meu ouvido, fiquei mais quietinha, optei por alguns dias nem sair de casa, fazer um repouso absoluto realmente, como foi o caso de na quarta e na quinta-feira. Foram 2 dias que eu fiquei em repouso total, então acaba que foi uma semana com menos compromisso e, naturalmente, espaços mais vazios. E está tudo bem. O planner, ele acaba refletindo 100% o meu dia a dia e a minha realidade. Então, tanto que eu marquei aqui que eu estava com otite essa semana, porque no futuro, se eu precisar em algum momento entender por que essa semana ficou tão vazia ou tiver essa curiosidade, eu consigo compreender logo em um primeiro olhar. E aqui já estamos entrando no mês de novembro, aquela organização, então eu tenho uma viagem a passeio esse mês, então aqui já tá algumas coisinhas que já foram resolvidas da viagem, tem coisinhas que eu preciso resolver dentro do mês, aqui coisinhas que se forem resolvidas dentro do mês, que bom, mas que podem migrar para dezembro, caso elas não sejam tratadas, e aqui ó, já está a organização do meu calendário para o mês de novembro. Então é dessa forma que eu uso o meu planner. Quem tinha curiosidade de ver como que ele fica preenchido pós-decoração, espero que esse vídeo atenda às expectativas, mas o meu comprometimento maior sempre é com a organização. Então, se está organizado, para mim está bom. Não necessariamente você vai achar bonito, porque essa não é a minha primeira preocupação. Como eu disse, eu decoro, porque estar colorido, com elementos visuais, me motiva a continuar com essa constância de organização. Mas a minha preocupação maior ainda é estar organizado do que estar bonito. E realmente tem semanas que tem muitas coisas escritas, tem compromissos cancelados, vai ter rasuras e está tudo bem. Mas eu sei que está funcionando para mim e que está tudo organizado, correspondendo às minhas necessidades. Para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Deixa nos comentários a hashtag Planner em uso para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado 2 conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.